Uma das mudanças mais legais que rolaram em relação ao que era canônico e depois virou Legends, e também agora ao novo cânone, novo assim, tem 10 anos já, na minha visão, claro, está relacionado aos sabres de luz. Mais precisamente aos sabres vermelhos, aos sabres da galera do mal, zona mesmo, sabre vermelho, de Sith, de Jedi caído, de seres do lado sombrio. É icônico, independente de quem está usando, é sempre uma boa coisa ver um sabre de luz vermelho em cena, seja num quadrinho, num filme, numa série, é sempre muito legal. Na edição Star Wars 42 dos quadrinhos, na segunda fase, na verdade, da linha mensal de quadrinhos Star Wars, nesse momento estamos entre os filmes 5 e 6, entre o Império Contra-Ataca e o Retorno de Jedi. É a segunda run de mensais de Star Wars, então realmente a primeira run rolou entre os episódios 4 e 5, e agora a segunda run, a segunda fase entre os episódios 5 e 6. Estamos acompanhando Luke Skywalker em uma jornada para aprender mais sobre sabres de luz, olha só, para justamente montar o seu sabre verde, né? O quadrinho se passa entre o Império Contra-Ataca e o Retorno de Jedi, então ele precisa ter o seu sabre verde lá, montadinho para salvar o Han Solo. Algumas edições atrás, nós já até fizemos um vídeo aqui no canal comentando sobre isso. O Luke encontrou um cientista muito doidão no planeta Christophsis, que é um planeta abundante em cristais, não necessariamente em cristais Kyber, apesar de ter lá, mas cristais no geral. Ele encontrou o Dr. Kuata, que é um especialista em cristal Kyber. Cristal Kyber é aquele cristal que fica dentro do sabre de luz, que é o que faz mesmo a energia do sabre de luz rolar, sabe? E o Dr. Kuata entregou pra ele um cristal verde e um cristal vermelho. E a pira do Luke nesse momento é tentar purificar o cristal vermelho, descorrompê-lo. E aí agora, eu sei que parece que não faz muito sentido o que eu falei no começo, mas agora vai fazer. Porque essa mudança que rolou no fato de como criar um cristal vermelho do Legends para o cânone, encaixa aqui, obviamente, e também com o que eles fizeram na edição 42, fica mais interessante ainda, no meu ponto de vista. Tá confuso, eu sei, mas vou dar um contexto agora. Vamos contextualizar tudo, vamos encaixar tudo isso que a gente comentou aqui. Bom, no antigo Legends, os sabres vermelhos tinham essa cor porque, na verdade, os cristais eram sintéticos. Ou seja, os cristais não vinham dessa cor naturalmente. Eram montados, projetados para serem desse jeito. A lógica é boa porque, como o lado sombrio, segundo o próprio Palpatine, inclusive, como o lado sombrio traz habilidades não naturais, faz sentido eles fazerem um cristal Kyber que não está ligado à força nem à natureza. O cristal Kyber é literalmente um cristal dentro de uma caverna, de várias cavernas e tal. É uma coisa da natureza que você tem que ir lá, minerar, ir atrás dele e tudo mais da natureza, e por natureza saiba que eu quero dizer a força. Então o conceito de um cristal sintético não natural é interessante e faz sentido a ideia. Só que isso caiu para o Legends. No novo cânone, eu falo novo cânone pra gente entender melhor, só uma nomenclatura mesmo, porque não é mais novo assim, tem basicamente 10 anos. A explicação que eles dão mistura o lado sombrio como uma energia, como uma vontade e um sentimento, junto com o cristal Kyber, entende? Eles não são mais sintéticos. No cânone, um usuário do lado sombrio, sendo um Sith ou não, pode criar o seu sabre vermelho corrompendo um cristal Kyber padrão. Como assim corrompendo? Pegando um cristal Kyber e bombardeando ele com a energia do lado sombrio, porque um cristal Kyber tem ligação com a força. É quase como se ele tivesse uma consciência, bem com aspas assim, então o cara vai lá, pega um cristal Kyber comum e bombardeia ele com o lado sombrio. Como o cristal Kyber tem ligação com a força, basicamente a pessoa joga todos os seus sentimentos, como raiva, ódio, ressentimento, sentimentos que levam ao lado sombrio, ele pega isso e joga tudo no cristal. O cristal é corrompido e fica vermelho, eles chamam de sangrar o cristal, justamente porque ele fica vermelho como se ele estivesse sangrando. Isso é importante porque não é só pegar o cristal e corromper, esse ato, na verdade, coloca o ser à prova, porque ele tá bombardeando o cristal com o lado sombrio, com o seu ódio, com a sua tristeza, sei lá, e o cristal vai meio que revidando, entende? O cristal vai meio que mostrando momentos e flashbacks de coisas legais, coisas divertidas, tal, pra pessoa não se corromper e também não corromper o cristal. Então o cristal meio que vai lutando de volta com o lado da luz, então depende do ser que tá corrompendo o cristal, meio que sangrar ele, forçar ele a se render ao lado sombrio, assim como acontece com os próprios personagens. Por isso que eu acho interessante, tem essa ligação metafórica, por assim dizer. E tudo isso aumenta quando a gente fala do Sith, tudo isso aumenta quando a gente pensa que, segundo as regras que o Palpatine passa pro Vader aqui no ônibus do Vader, na segunda fase de quadrinhos do Vader, tem que ser um cristal de um Jedi.
E aí você pode apelar tanto pra metáfora, tipo assim, eu era um Jedi e agora não sou mais, então meio que eu vou matar a minha versão Jedi e vou corromper o meu cristal Kyber, ou literalmente matar um Jedi e pegar o cristal dele e corromper, que é o que o Vader faz, inclusive. Eu dei toda essa volta pra gente agora voltar pra edição Star Wars 42. Então, bom, vimos o contexto de como os sabres de luz vermelho são criados dentro do cânone, e agora a gente entende o porquê que o Luke tá fazendo isso. E também como a franquia tá aprofundando mais essa questão e também trazendo uma dificuldade mais interessante sobre como descorromper esses sabres. Essa edição foi escrita pelo Charles Soule, o sempre excelente Charles Soule, com desenhos do Steven Cunnings, junto com o Wayne Faucher e o Jonas Trindade, e as cores da Rachelle Rosenberg. E essa edição começa um arco novo com o nome de The Sith and the Skywalker. O Sith e o Skywalker. Inclusive é um excelente nome. Bom, nessa edição, o Luke está visitando a sua amiga Greta, que é uma das poucas Falanace sobreviventes. Isso é outra questão interessante, porque o grupo Falanace é um grupo que vem direto do Legends também, que eles estão readaptando, mas o conceito é basicamente o mesmo. É um grupo de mulheres que são usuárias da força, só que enxergam a força de maneira diferente. Elas não chamam nem de força, elas chamam de corrente branca e tal. Então é basicamente um grupo religioso bem parecido com os Jedi, só que cultua a força de um outro jeito, é um grupo só de mulheres, mas aqui eles dão a entender que o grupo não existe mais. A gente não entende muito bem o que rolou, mas, bom, a Greta e a tia dela, que aparece aqui depois no quadrinho, são meio que as últimas sobreviventes desse grupo, dessa família. A gente não sabe o que aconteceu, a gente não sabe se eles só se separaram, se com o tempo eles foram deixando de existir, se o Império caçou eles. O que eles dão meio que a entender é que o Império estava caçando também os Falanace, na verdade caçando seres com acesso à força, né, mas fica no ar aí, não tem nada cravado ainda. Só que esse nome Falanace, ele é importante porque as Falanace, tanto no Legends quanto no Cânone, os poderes delas estão relacionados a projeções, a se projetar, a fazer uma cópia tipo de luz, de energia de si mesmo. Assim como o Luke fez lá nos Últimos Jedi. Lembra que ele se projetou de outro canto da galáxia pra lutar, pra distrair, na verdade, o Kylo Ren. Aquilo ali é uma projeção e tal, ele até, inclusive, deu toda a sua vida ali, toda a sua energia vital pra conseguir fazer isso, e depois ele morre. No dicionário visual da Ascensão Skywalker, eu não sei porque eu não tô pegando os livros, né? Eles estão aqui atrás. Pera aí, deixa eu pegar esse. Esse aqui, eu posso fazer isso. Aqui, ó, nesse aqui, ó. No dicionário visual da Ascensão Skywalker, eles cravam que o Luke aprendeu esse poder fuçando ali nos livros antigos dos Jedi que ele encontrou tal, e que esse poder é um poder Falanace. Olha só, então tá tudo meio que ligado, sabe? Ele encontrou uma Falanace, ela ajuda ele, no futuro ele vai usar os poderes que ele aprendeu de um livro Jedi falando sobre os poderes Falanace. Enfim, tudo isso tá encaixando perfeitamente, mas, nossa, eu fui muito longe. Vamos voltar pro Sabre de Luz, pelo amor de Deus, foi mal. Foi mal mesmo, eu fui pra outro canto. Deixa um like no vídeo, tá? Se você tá achando o vídeo pelo menos interessante um pouquinho, deixa o like, ajuda bastante. Enfim, voltamos. A tia da Greta topa ajudar o Luke a tentar purificar o cristal vermelho. E purificar, basicamente, é trazer o cristal de volta, né? É descorrompê-lo, tirar o lado sombrio ali do cristal, e isso faz com que ele fique branco. Tipo o sabre de luz da Ahsoka, sabres brancos? Então, basicamente aquilo é um cristal Kyber descorrompido. E por que o Luke quer aprender isso especificamente? Primeiro, porque ele quer aprender mais sobre cristais Kyber, tal, sabre de luz, mas também ele quer saber se é possível descorromper um cristal Kyber do lado sombrio, vermelho, sangrado, porque ele quer fazer a mesma coisa com uma pessoa. Tipo assim, se eu aprender como é que descorrompe um cristal Kyber, talvez eu possa descorromper um ser vivo, uma pessoa, Darth Vader. É bem bonito, na verdade, essa simetria. Enfim. Vamos continuar. A tia da Greta explica que as Falanace eram especialistas em purificar cristais Kyber no passado e que elas entendem que cada cristal vermelho é diferente um do outro. A técnica em si de purificá-los é a mesma. Só que como cada cristal foi sangrado por um ser diferente, os sentimentos, o lado sombrio da pessoa inclusive, é diferente. Os sentimentos, as memórias, as mágoas, o que ele jogou naquele cristal é diferente. E dependendo da intensidade do que foi jogado lá, isso aumenta
aumenta ou diminui a dificuldade de purificar o cristal. Inclusive, esse arco é meio que o Luke entrando numa visão da força dentro do cristal e enfrentando um Sith antigo, que era o dono do cristal, né? O cristal sagrado era dele, então o Luke vai enfrentar ele dentro de uma visão, dentro de uma memória que está dentro do cristal. No dia que esse vídeo está saindo, esse Sith ainda não foi identificado, não temos nome, mas provavelmente a gente vai ter logo menos. Entende a parada? Cada cristal vermelho leva as memórias e os sentimentos de quem sangrou ele. E para purificá-lo, a pessoa tem que enfrentar essas memórias e sentimentos, podendo até ser confrontado por uma visão, sendo engolido mentalmente por uma visão do lado sombrio, ficando até preso lá, segundo a própria tia da Greta. O que faz muito sentido pra mim, porque cada pessoa é uma pessoa diferente. O jeito que o Vader corrompeu o Cristal Kyber, jogando ali as memórias dele como Anakin, da morte da Padmé, da luta dele contra o Obi-Wan, tal, toda aquela parada, tem uma intensidade, tem uma mágoa, tem um ódio diferente do que o Kylo Ren vai fazer no futuro. O Kylo Ren pega o seu antigo Cristal Kyber, né? Quem usava era o Ben Solo e corrompe, certo? Usando ali principalmente as vozes que o Palpatine colocou na cabeça dele e tal, mexendo com ele, e principalmente a sua mágoa para com seu tio Luke Skywalker. Então, para purificar um cristal, você tem que entender o que tá lá dentro, o que foi colocado lá dentro e confrontar aquilo. Se alguém pegar esses dois cristais para purificar, o do Vader e o do Kylo Ren, vai enfrentar coisas diferentes, sentimentos diferentes, memórias diferentes. Eu acho que isso é interessante porque deixa os cristais e os sabres de luz ainda mais únicos. E ainda abre brecha, na minha visão, para explicar por que existem sabres vermelhos levemente alaranjados. No caso do Baylan, lá da série da Ahsoka, o sabre dele é vermelho, só que é um vermelho alaranjado. Fora da história, o Filoni já explicou que ele queria trazer um visual do primeiro sabre de luz do Vader quando saiu o primeiro filme de Star Wars, lá em 77, que o sabre dele, por causa de limitações técnicas da época, era um vermelho meio alaranjado. Inclusive nas artes oficiais, no pôster oficial, era o Vader com o sabre mais laranja, então era uma coisa aqui pra homenagear, mas canonicamente não sabemos por que o sabre do Baylan é laranja. Ele é vermelho, está cravado no cânone, mas ele é um vermelho diferente, uma intensidade diferente, sei lá, o Dagan Gera lá do Star Wars Jedi Survivor. O sabre dele também é um sabre vermelho alaranjado. Essa explicação que o quadrinho tá dando pra gente abre brecha pra mostrar que cada Cristal Kyber de um sabre de luz vermelho, ele é diferente do outro. Ele pode ser um sabre vermelho, mas o que tem ali dentro, o que corrompeu ele, o que forçou ele, o que sangrou ele, são coisas diferentes, são memórias diferentes, porque são justamente seres diferentes fazendo isso. No caso, o Luke tentando purificar o cristal vermelho que ele achou, ele tá tendo que literalmente enfrentar um ser antigo, um Sith antigo, uma memória. É uma visão da força, ele tá desmaiado lá com a tia da Greta, só que mentalmente ele tá enfrentando aquele Sith. E pra purificar cada um deles, depende do que tá lá dentro. Pode ser uma raivinha, então vai ser mais fácil. Pode ser uma raivaça, uma mágoa, uma tristeza, aí vai ser mais difícil. E eu fico pensando, né, no caso Ahsoka tem o sabre branco, que nós vimos no livro Ahsoka. Ah, inclusive, o livro da Ahsoka tem na Amazon, tá? Se você quiser compra pelo meu link. Fortalece muito o meu trampo. É um livro bem interessante. O comecinho dele, infelizmente, caiu, porque a última temporada de Clone Wars atropelou o cerco de Mandalore, mas todo o resto ainda tá valendo. E lá a gente descobre como a Ahsoka criou o seu sabre branco, né? Se você quiser comprar esse livro, vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Compra pelo meu link lá na Amazon, tá bom? Isso me ajuda demais financeiramente falando e não altera em nada o preço das coisas que você compra, porque vem uma pequena porcentagem pra mim. Ajuda bastante mesmo a pagar as contas. Mas enfim, a Ahsoka tem um sabre branco, a Orla Jarene, lá da Alta República também. Eu queria saber o que elas viram dentro do cristal, sabe? Eu não vou dar mais spoiler aqui, mas seria interessante ver o nível de intensidade, o nível da mágoa, enfim, tô sendo redundante, mas eu queria ver o que tinha dentro do cristal, não só o ato da purificação em si, e agora os quadrinhos estão mostrando pra gente que tem sim essa diferença. Mas aí agora a gente fica aguardando os próximos capítulos pra saber o nome desse Sith e também pra onde vai essa história. O que vocês acham? Eu sei que o vídeo ficou um pouco longo, mas eu acho que precisava explicar muita coisa, né? O que vocês acham? Comenta aí embaixo. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até agora. Se você achou o vídeo pelo menos interessante, por favor, deixa um like, tá bom? Fortalece muito o meu trampo. Se inscreve no canal pra você não perder mais nenhum vídeo. Outros vídeos relacionados a esse tema aqui, eu vou deixar aqui embaixo na descrição e também aqui no card, tá bom? Minhas redes sociais eu vou deixar aqui na tela e eu peço pra você que considere se tornar membro, tá bom? Que por R$5 você me ajuda a manter o canal financeiramente falando e aparece aqui nos créditos, olha só. E também vai ter live pra membro e tal, a gente tá vendo as datas certinho. Fica atento.
atento, fica atento. Mas ó, esse vídeo aqui vai acabar agora, vai começar a aparecer coisa aqui na tela e depois vai começar a subir os créditos com o nome da galera que é membro aqui no canal no dia que esse vídeo tá saindo. Quer ver, ó? Vai começar agora, hein? Se liga, se liga.